O sânscrito é, por excelência, uma das línguas da antiguidade que mais deixou produções literárias em todo o mundo. Essa língua se torna mais interessante ainda, pois existe uma grande relação entre as línguas modernas e o sânscrito antigo. Esse fator deixou muitos pesquisadores linguísticos com uma pulga atrás da orelha. Será que essa língua falada na antiguidade tinha influenciado as línguas ocidentais, ou será que houve o contrário? Para fazermos uma análise sobre o tema, nesse vídeo estamos nos baseando no pesquisador Matheus Landau, de Carvalho, que fez uma publicação chamada Um Breve Histórico do Início da Teoria da Invasão Ariana. Como esse vídeo é curto, muitos dos termos são simplificados, mas na descrição tem um link do artigo completo. E por que esse tema é importante? O autor ressalta que esse tema não é de conhecimento do grande público. No entanto, dizer que uma civilização europeia ariana tem invadido o subcontinente indiano e, consequentemente, disseminado uma cultura e uma língua foi a base para os ideais nazistas, que falavam sobre a superioridade dos europeus frente a povos inferiores, tais como aquelas pessoas que viviam no subcontinente indiano. E como se deu essa teoria? Com as grandes navegações e o surgimento de várias faculdades, percebeu-se que a formação de certas línguas vem de fatores comuns, como uma língua mais antiga que, ao longo das décadas, foram se transformando. Esse tipo de estudo foi chamado de linguística comparativa, ou linguística comparada, que nasceu no início do século XIX. Ou melhor, as línguas são classificadas em famílias e consideradas como organismos vivos, pois estão em constante mudança. A teoria dos primeiros gramáticos comparativos era de que, no decorrer do tempo, as línguas passavam por progressos ou retrocessos, através de mecanismos de mudança. Como começou o estudo do sânscrito pelos ocidentais? A sociedade medieval produzia muitos itens para consumo próprio. No entanto, por vários fatores, ambientais, guerras, doenças, eles acabavam migrando para conseguir condições melhores. Foi nessa condição que perceberam que alguns reinos e reinados produziam itens que eram melhores ou piores do que os outros, piores do que os produzidos em sua terra de origem. Incentivados por isso, criou-se um comércio de troca de itens que, posteriormente, passaram a agregar valor. Foi assim que surgiu a Rota da Seda, que era uma série de rotas interconectadas através do sul da Ásia e eram usadas no comércio das sedas entre o Oriente e a Europa. O meio de transporte que rodeavam tais rotas eram as caravanas e embarcações oceânicas que faziam a ligação do Oriente e a Europa. O início da rota ligava cidades como Chang'an, na China, até Antíqua, na Ásia Menor. Porém, sua influência foi aumentando, chegando até a Coreia e o Japão, formando assim a maior rede de comércio do mundo antigo. Nessas rotas, muitos comerciantes passavam longos períodos em países estrangeiros. E foi nessa situação que se encontrava o mercador florentino Filippo Sassetti, que viveu entre 1540 e 1588, que foi um dos primeiros europeus a estudar sânscrito. Após a chegada na Índia, em 1585, observou algumas semelhanças entre este e o italiano, a saber, respectivamente, Deva, Dio, Deus, Sarpa, serpente, serpe, Saptam, sete, o número 7, Asta, ocho, o número 8, Navam, 9, o número 9, e assim por diante. A lista é grande. O erudito holandês e professor da Universidade Leiden, Marcus Zwerius van Boshoor, que viveu entre 1612 e 1653, após descobrir a semelhança entre os idiomas indo-europeu, sugeriu a existência de uma língua primitiva comum. Sua hipótese englobava os idiomas holandês, grego, latim, persa, alemão, eslavo, céltico e báltico. Sir William Jones, que viveu entre 1746 e 1794, também Charles Wilkins, que viveu entre 1749 e 1836, e Thomas Cullenbrook,
que viveu entre 1765 e 1837, são considerados os pais da indologia. O orientalista e jurista londrino William Jones foi educado em Oxford, onde começou a estudar as 16 línguas que posteriormente teriam denominado, dentre as quais algumas orientais. Além de praticar advocacia, escreveu uma gramática persa e, após ser designado juiz da Suprema Corte em 1783, foi para Calcutá, onde fundou a Sociedade Asiática da Bengala, da qual foi presidente vitalício. Por volta de 1780, os brahmanas da Bengala receberam ordens de traduzir para o inglês, por intermédio do persa, as velhas leis e os livros sagrados da Índia. No mesmo ensejo, Jones começou a estudar o idioma sânscrito e, além de traduzir vários trabalhos dessa língua para o inglês, logo identificou similaridades entre aquele, o grego e o latim, desembocando num discurso seu em 1788, citado como marco inicial da linguística comparada e dos estudos sobre o indo-europeu. Segundo o artigo de Carvalho, nos fins do século XVIII e início do século XIX, a maioria dos orientalistas acolheram favoravelmente a descoberta de que os indianos vinham de uma grande cultura, mas era difícil acreditar que eles desenvolveram-se sozinhos. Começaram a procurar pretextos para desmerecer a história e a cultura, que tocava a antiguidade do saber indiano. De fato, os europeus não aceitavam o fato de dever suas línguas e civilização a uma Índia que, ao contrário do que alguns indômanos do século XVIII, julgavam todos ignorantes, particularmente o Império Britânico, no auge de sua glória. O raciocínio que entrou em voga com o suporte de todo esse contexto, do ponto de vista dos europeus, é simples. Ao se valer da conclusão de Jones que o sânscrito, o grego, o latim e as línguas góticas e célticas precedem de uma fonte comum, uma reconstrução hipotética denominada indo-europeu. Logo concluíram que deveria haver uma terra natal para os falantes desse idioma ancestral, de preferência em algum lugar que não fosse nem na Índia nem Israel. Por outro lado, ao ler os Vedas, principalmente o Rig Veda, notaram a existência de um conflito entre dois grupos humanos, a saber, os Aryas, vencedores, e os Dácios, vencidos. Ao atribuir a cada um dos dois lados a condição de raças humanas, por conseguinte, identificaram os Dácios como autóctones da Índia e os Árias como invasores nômades, responsáveis pelo conflito supracitado, sendo o sânscrito, o hinduísmo e, consequentemente, o sistema de castas, resultado do choque bélico das duas supostas raças. A terra natal dos Árias foi inicialmente apontada como Ásia Central, como Irã e Afeganistão. Depois, o Oriente Médio, até que o pêndulo chegasse na Europa setentrional, como as áreas atuais da Alemanha, Suécia e Islândia. Essa mudança de ênfase do Oriente para o Ocidente aconteceu no despertar de pesquisas em campo como a geologia, antropologia, cronologia e arquitetura pré-histórica. Teorias sobre a migração estavam em voga no século XIX e já testemunhavam as grandes migrações da Europa para a América. Qualquer inovação cultural descoberta na arqueologia era transformada num produto de novas migrações. E se um novo estilo de cerâmica fosse achado em uma cultura, imediatamente já era atribuído ao novo povo que tinha chegado até aquela região. A supremacia política dos governantes britânicos fortaleceu a oportunidade de distorcer os fatos da história indiana, disseminar informações equivocadas sobre os indianos e sua religião, língua e cultura. Muitos eruditos e historiadores foram empregados para reescrever livros prescritos como currículos nas escolas e universidades, estabelecidas no padrão britânico, de tal modo a propagar o contexto de inferioridade das mentes indianas. Tais obras denegriram o idioma e a literatura sânscrita, especialmente os Vedas. Alguns esforços de governantes britânicos receberam um estímulo adicional.
da vigorosa propaganda do mito da raça ariana e a teoria da invasão dos eruditos ocidentais, destacando-se Very Gordon Childe, que viveu em 1892 até 1957, e Gustavo Clement, que viveu entre 1802 a 1867. De acordo com o segundo, o Gustavo, as pessoas do Oriente eram caracterizadas como estagnadas e degeneradas, enquanto que os grandes europeus eram superiores em inventividade, energia, independência e assim por diante. E isso aqui é uma citação que nós encontramos no Aryan de 1998, na página 30b. A depreciação dos valores da Índia foram tão grandes que Horace Hayman Wilson chegou a dar um grande prêmio em dinheiro para quem melhor refutasse o sistema religioso hindu. Posteriormente, tiveram vários que herdaram o dever de desmerecer qualquer pensamento em que a sociedade antiga das Índias tivesse produzido por si só algo superior aos europeus. Encontramos Sir Murray Williams, que viveu entre 1819 e 1899. Também Theodore Goldstucker, que viveu entre 1821 e 1872, e outros. Todos foram inspirados pelo pensamento que a religião verdadeira significava cristianismo, e qualquer pensamento que tivesse fora disso era visto como algo obscuro ou algo bárbaro. O fato foi que os missionários que estavam na Índia acharam que qualquer produção védica era algo somente para entreter crianças e institucionalizaram a teoria da invasão ariana como forma de desmoralização ao sistema bramínico, que era persistente na Índia dominada. Em vários locais do mundo, incluindo o Brasil, sempre fomos inspirados pelos ideais europeus e todas as suas ideias produzidas em universidades. Mas a realidade é que o pensamento que existiu, uma invasão ariana, e que esses arianos vieram da Europa, esconde o pensamento de eugenia, racismo e xenofobia, que dominava as potências dominadoras do século XVII, XVIII e XIX.